Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Já estamos no dia 170 e vamos seguir a partir de 1 Reis 20, que diz o seguinte: Ben-Hadad ataca Samaria. O rei Ben-Hadad da Síria convocou todo o seu exército e, acompanhado de 32 reis com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram: Isto é o que diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor de suas mulheres e filhos também. O rei respondeu: Que seja conforme tu dizes, ó rei, meu senhor. Eu e tudo que tenho somos teus. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram: Assim diz Ben-Hadad: Mandei tomar tua prata e o seu ouro, suas mulheres e seus filhos. Mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as casas dos seus oficiais. Eles me trarão tudo o que você considera de valor. O rei de Israel convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Vejam como esse homem está querendo a nossa desgraça. Quando mandou tomar as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, eu não lhe neguei. As autoridades e todo o povo responderam: Não lhe des atenção, nem concordes com as suas exigências. E ele respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Digam ao rei, meu senhor: Teu servo fará tudo o que exigiste na primeira vez, mas não posso atender a esta exigência. E eles levaram a resposta a Ben-Hadad. Então Ben-Hadad mandou esta outra mensagem a Acabe: Que os deuses me castiguem com todo rigor, caso fique em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus homens. O rei de Israel respondeu: Digam-lhe, quem está vestindo a sua armadura não deve se gabar como aquele que a está tirando. Ben-Hadad recebeu essa mensagem quando ele e os reis estavam bebendo em suas tendas, e ordenou aos seus homens: Preparem-se para atacar a cidade. E eles lhe obedeceram. A derrota de Ben-Hadad. Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: Assim diz o Senhor: Vê este exército enorme? Hoje eu o entregarei nas suas mãos, e então você saberá que eu sou o Senhor. Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: Assim diz o Senhor: Os jovens soldados dos líderes das províncias o farão. E quem começará a batalha? Perguntou. O profeta respondeu: Você. Então Acabe convocou os jovens soldados dos líderes das províncias, 232 homens. Em seguida, reuniu o restante dos israelitas, 7.000 ao todo. Eles partiram ao meio-dia, enquanto Ben-Hadad e os 32 reis, aliados a ele, estavam se embriagando nas suas tendas. Os jovens soldados dos líderes das províncias saíram primeiro. Nisso, uma patrulha de Ben-Hadad informou: Saíram alguns homens de Samaria. Ele disse: Quer tenham saído para a paz, quer para a guerra, tragam-nos vivos. Os jovens soldados dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade, com o exército na retaguarda, e cada um matou o seu adversário. Diante disso, os arameus fugiram, perseguidos pelos israelitas. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns de seus cavaleiros. O rei de Israel avançou e matou os cavalos e destruiu os carros de guerra e infligiu pesadas baixas aos arameus. Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse: Fortaleça sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria o atacará de novo. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam: Os deuses deles são deuses da montanha. É por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas se os combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes. Também deves organizar um exército como o que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro, para que possamos combater Israel nas planícies. Então é certo que os venceremos. Ele concordou com eles e fez como foi aconselhado. Na primavera seguinte, Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até Afec para lutar contra Israel. Os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus.
Os israelitas acamparam no lado oposto, como dois pequenos rebanhos de cabras, enquanto os arameus cobriam todo o campo. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: Assim diz o Senhor: como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas, não Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Durante 7 dias estiveram acampados em frente um do outro, e no 7º dia entraram em combate. Num só dia, os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria arameus. O restante deles escapou para a cidade de Afec, onde o muro caiu sobre 27.000 deles. Ben-Hadad também fugiu para a cidade e se escondeu, ora numa casa, ora noutra. Seus oficiais lhe disseram: Soubemos que os reis do povo de Israel são misericordiosos. Nós vamos até o rei de Israel vestidos com panos de saco e com cordas no pescoço. Talvez ele poupe a tua vida. Vestindo panos de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço, foram ao rei de Israel e disseram: Teu servo Ben-Hadad diz: Rogo-te que me deixes viver. O rei respondeu: Ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os homens interpretaram isso como um bom sinal e de imediato aproveitaram o que ele tinha dito. Isso mesmo, teu irmão Ben-Hadad, disseram. Tragam-no aqui, disse o rei. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir no seu carro. Devolverei as cidades que o meu pai tomou do teu pai, ofereceu Ben-Hadad. Tu poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. Acabe disse: mediante um tratado libertarei você. Então fizeram um tratado, e Acabe o deixou ir. Um profeta condena Acabe. Por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: Fira-me, mas o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta disse: como você não obedeceu ao Senhor, assim que você sair daqui um leão o ferirá. E logo que o homem partiu, um leão o atacou e o feriu. O profeta encontrou outro homem e lhe disse: Fira-me, por favor. Este o atingiu e o feriu. Então o profeta saiu e ficou ao lado da estrada, à espera do rei. Ele se disfarçou, cobrindo os olhos com a sua testeira. Quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele: Em pleno combate, teu servo entrou, e alguém veio a mim com um prisioneiro e me disse: Vigie este homem. Se ele escapar, será a sua vida pela dele, ou você deverá pagar 35 quilos de prata. Enquanto o teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem desapareceu. Essa é a sua sentença, disse o rei de Israel. Você mesma pronunciou. Então o profeta rapidamente removeu a testeira dos olhos, e o rei o reconheceu como um dos profetas. Ele disse ao rei: Assim diz o Senhor, você libertou um homem que eu havia decidido que devia morrer. Por isso, é a sua vida pela vida dele, o seu povo pelo povo dele. Aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para o seu palácio em Samaria. 1 Reis 21. A vinha de Nabote. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei da Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: Dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu darei a você uma vinha melhor, ou se preferir, eu pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: O Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: Não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Jezabel, sua mulher, entrou e lhe perguntou: Por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu-lhe: Porque eu disse a Nabote de Jezreel: Venda-me a sua vinha, ou, se preferir, eu darei a você outra vinha no lugar dessa. Mas ele disse: Não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: É assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ele escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu:
decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se num local destacado no meio do povo. Então 2 homens vadios vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: Levantem-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou-se a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: Vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote, para tomar posse dela. Diga-lhe que sim diz o Senhor: Você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade? E acrescente: Assim diz o Senhor: No local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias: Então você me encontrou, meu inimigo? Eu o encontrei, ele respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. E ele diz: Vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel, sejam escravos, sejam livres. Farei à sua família o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel, o Senhor diz: Os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Nunca existiu ninguém como Acabe que, pressionado por sua mulher, Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho. Atos 12, versículos 24 e 25. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Atos 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu, chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor?
Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se sentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Ali nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções, e os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: Cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que me grude a língua ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na até aos alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Provérbios 17, versículo 16. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!